Para que você entenda esse assunto com mais facilidade, é importantíssimo que você revise advérbios e conjunções, principalmente as conjunções subordinativas. Mas por quê? A oração subordinada adverbial vem para indicar uma circunstância da oração principal. Essa circunstância é exatamente a função de quem? Do advérbio. Então, morfologicamente falando, advérbio. Sintaticamente falando, adjunto adverbial. Então, se você tem alguma dúvida em relação a advérbios ou adjuntos adverbiais, é importante que você dê uma pausa nesse vídeo e revise esse assunto, bem como as conjunções, principalmente as conjunções subordinativas. Mas por quê? Porque elas darão início à oração subordinada adverbial. Recapitulando, a oração subordinada adverbial exerce uma circunstância da oração principal e será sempre iniciada com uma conjunção subordinativa. Exatamente. Nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais e essa classificação é feita baseada na circunstância que a oração subordinada exerce em relação à oração principal. Professora, mas são 9 tipos, como é que eu vou guardar toda essa informação? Você vai perceber que essa classificação ela vai ser feita justamente de acordo com a circunstância. Então, o próprio nome da oração já indica a circunstância que ela exerce, tá? Então, não se preocupe. E para iniciarmos, nós temos a oração subordinada adverbial causal. Causal, que vem de causa, ou seja, é o motivo, é a razão. Então, a oração subordinada, ela vai indicar o motivo, tá? Uma circunstância de motivo, de causa da oração principal. E elas serão iniciadas com as conjunções subordinativas causais. Porque, na medida em que, visto que, posto que, uma vez que, como, etc. Por exemplo, ninguém ousou reagir uma vez que ele estava armado. Veja que nós temos 2 orações. A primeira, ninguém ousou reagir. E a segunda, uma vez que ele estava armado. Então, você vai observar que essa segunda oração, uma vez que ele estava armado, é o motivo da primeira oração, é a causa. Então, perceba que o nome causa ela já está indicando aí a causa, o motivo da oração principal. Então, ninguém ousou reagir uma vez que ele estava armado. Então, aqui nós temos o motivo da oração principal. Percebem? E na sequência, eu gosto logo de trabalhar a oração subordinada adverbial consecutiva, que elas são muito cobradas juntas em concursos públicos. Por quê? Porque a oração subordinada adverbial consecutiva indica consequência, então consecutiva de consequência, ou seja, um resultado, um efeito. Então, enquanto a causal indica o motivo, a razão, a consecutiva ela vai indicar um resultado, uma consequência, um efeito. E elas serão iniciadas com as conjunções subordinativas consecutivas, tão que, tanto que, etc. Por exemplo, gritou tanto que acordou os vizinhos. Gritou tanto que acordou os vizinhos. Percebam aí que nós temos 2 orações. A primeira, gritou tanto, e a segunda, que acordou os vizinhos. Esta segunda oração, que é iniciada com a conjunção que é uma conjunção aí consecutiva, ela está indicando justamente o resultado, a consequência da oração principal, que é a nossa primeira oração. Qual foi o resultado? Qual foi a consequência dele ter gritado tanto? Então, a consequência foi acordar os vizinhos. Então, percebam que os vizinhos acordaram. Esse foi o resultado, foi a consequência. Aqui nesses 2 tipos de orações, tanto a causal como a consecutiva, que são bastante cobradas em concursos públicos, também causa muita confusão. Mas você vai observar que não tem dificuldade nenhuma. Você vai sempre identificar onde a conjunção subordinativa está. Se é no motivo ou se é no resultado, na consequência. E normalmente a banca ela já pergunta qual é a relação de sentido que existe entre as orações, sendo que a oração analisada ela sempre vem destacada. Então, nesse caso, a conjunção ela vem na oração subordinada.
E aí você vai perceber, isso aqui está indicando o motivo ou o resultado. Então lá na primeira oração, quando eu dei o exemplo, uma vez que ele estava armado, aqui é o motivo pelo qual ninguém ousou reagir. Já no segundo exemplo, nós temos gritou tanto que acordou os vizinhos. Então, que acordou os vizinhos, que é a oração subordinada, ela está indicando justamente o resultado, foi o que resultou da oração principal. Dessa forma, você não vai errar. Na sequência, nós temos as orações subordinadas adverbiais comparativas. Ela vai indicar o quê? Uma comparação em relação à oração principal. Será sempre iniciada pelas conjunções subordinativas comparativas. Tanto que, tal que, do que, tanto como, tanto quanto, como, etc. Por exemplo, a luz é mais veloz do que o som. Primeira oração, a luz é mais veloz, e a segunda oração, do que o som. Ah, professora, mas e o verbo da segunda oração? Aqui nós teremos uma observação importante. Assim como lá nas conjunções subordinativas comparativas, nas orações adverbiais comparativas, nós temos esse pequeno detalhe. Toda vez que a segunda oração trouxer o mesmo verbo da oração principal, ele pode vir subentendido, até para evitar a repetição. Então, quando eu digo a luz é mais veloz do que o som, porque o som é veloz. Então, para não dizer que a luz é mais veloz do que o som é veloz, a gente vai omitir esse verbo da oração subordinada. Veja aí que nós estamos comparando a velocidade da luz e a velocidade do som. Então, é feito aí uma comparação entre a oração subordinada e a oração principal. Muito simples. Em seguida, nós temos as orações subordinadas adverbiais concessivas. Isso mesmo, concessiva, que vem de concessão. Ah, professora, mas o que é uma concessão? É a permissão de uma ideia contrária. Então, você vai notar que nós temos uma contrariedade, mas o que prevalece é a permissão da ideia contrária. Ela sempre será iniciada por uma conjunção subordinativa concessiva. Embora, ainda que, conquanto, não obstante, apesar de, etc. Irei à festa, embora não esteja disposto. Note que quem não está disposto não vai à festa, né? Se você não está disposto, você não sai, não vai à festa, tá? No entanto, acontece justamente o contrário. Irei à festa, embora não esteja disposto. Então, observe que tem uma contrariedade, mas esta ação acontece. Por quê? Porque houve aí uma permissão. Percebem? Então, isso é uma concessão, é a permissão da ideia contrária. Temos ainda a oração subordinada adverbial condicional. Exatamente, o nome está dizendo condicional, que vem de condição. Então, a oração subordinada indica uma circunstância de condição em relação à oração principal. E elas serão iniciadas aí com as conjunções subordinativas condicionais. Se, caso, contanto que, desde que, sem que, a menos que, etc. Por exemplo, não deixe de estudar a menos que você já saiba tudo. Então, qual é a condição aí para que você possa deixar de estudar? Já saber tudo. Nós temos aí duas orações. Não deixe de estudar é a primeira. A menos que você já saiba tudo é a nossa segunda oração. Então, perceba que essa daqui é a condição da oração principal. A segunda oração é a condição da oração principal. Outro exemplo, irei à praia se eu acordar cedo. Então, qual é a condição para eu ir à praia? Acordar cedo. Então, você vai notar aí facilmente, tá, que existe uma relação de condição entre a oração principal e a oração subordinada. Muito tranquilo. Em seguida, nós temos as orações subordinadas adverbiais conformativas. Então, conformativa que indica uma conformidade. Serão iniciadas pelas conjunções subordinativas conformativas. Conforme, segundo, consoante, como, etc. Por exemplo, o homem age conforme pensa. O homem age conforme pensa. O homem age, primeira oração. Conforme pensa, segunda oração. Perceba que a segunda oração indica conformidade
em relação à primeira oração, que é a oração principal. E agora nós temos as orações subordinadas adverbiais finais. Exatamente. Final por quê? Porque indica uma finalidade. Então, a oração subordinada vem para indicar uma circunstância de finalidade, de objetivo da oração principal. E nesse caso, nós teremos as conjunções subordinativas finais, a fim de, para que, por que, etc. Por exemplo, meus alunos assistem às aulas do canal a fim de serem aprovados no concurso público. Então percebam que, a fim de serem aprovados no concurso público, é o objetivo dos meus alunos assistirem às aulas do canal. Perceberam? É muito simples. Então, finalidade, objetivo, tá? Então, a oração subordinada indicará sempre o objetivo da oração principal. Dando continuidade aos nossos estudos, nós temos as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Como o nome já está indicando, ela vai indicar em uma proporcionalidade, uma proporção. Então, a oração subordinada indica uma circunstância de proporção em relação à oração principal. E para isso nós vamos usar as conjunções subordinativas proporcionais. À medida que, à proporção que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, ao passo que, etc. Vamos analisar aí o exemplo. O dia clareia à medida que o sol surge. Veja que a primeira oração, o dia clareia, é a oração principal. À medida que o sol surge, é a oração subordinada, que está sendo iniciada aí pela conjunção proporcional, à medida que. Então, ela está indicando justamente o quê? Uma proporcionalidade. Então, quanto mais o sol surge, mais o dia clareia, né? Quanto mais, mais. Então, à medida que, a proporção que. Então, proporcionalidade. Para finalizarmos, nós temos as orações subordinadas adverbiais temporais. Aí tá muito fácil, né? Temporal, que indica tempo. Ou seja, a oração subordinada vai expressar aí uma circunstância de tempo em relação à oração principal, o momento em que a oração principal acontece. E aqui nós teremos as conjunções subordinativas temporais. Quando, enquanto, mal com L, assim que, logo que, depois que, etc. Por exemplo, a professora falava enquanto os alunos anotavam. Primeira oração, a professora falava. Segunda oração, enquanto os alunos anotavam. Então, essa oração subordinada, enquanto os alunos anotavam, indica o momento exato em que a oração principal acontece. Muito tranquilo. Com isso, nós encerramos nossa aula. Mas, por favor, deixe o seu like. Quem ainda não está inscrito, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e ative o sininho de notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. Até a próxima aula. Beijinhos!